Unido em Cristo. Esto é Reino do Norte programa. Aqui para falar coisas que estão na Bíblia que a sua igreja não fala. Moreno, latino, índio, nativo, brasileiro são as gente escolhido de Deus, as israelitas, por meio da Bíblia. Hoje vamos falar de um tema muito importante, porque nós não tem muito entendimento de escravatura, de como passou as coisas e por que passou as coisas. Hoje a aula é colonialismo, imperialismo e escravidão do nosso povo. Okay? Give me the first link. Eu quiser falar de a ignorância da minha gente, entendeu? Este é o novo presidente da Fundação Palmares, da Fundação de Palmares. All right, make it bigger. Ele nega racismo e ataca negros famosos. Ele é Sérgio Camargo, é o novo presidente da Fundação Palmares. Scroll down. Esto é recente. Scroll down. Sérgio Camargo foi nomeado hoje como novo presidente da Fundação Palmares, o órgão responsável por promover a cultura afro-brasileira. Camargo, que substituiu Vanderlei Lourenço no cargo, é conhecido militante da direita bolsonarista e nega a existência do racismo no Brasil. Nossa! Muito escravidão no Brasil. Agora ele vai falar que racismo não existe. Isso é muito. Eu não quero falar ruim. Eu falei com você anterior disso. Não. Isso é muito arruinado. Ok? Scroll down. Em sua conta no Facebook, ele afirma ter estudado jornalismo na PUC, mas não existem outras informações sobre sua carreira profissional. Em suas redes sociais, ele coleciona publicações onde ataca personalidades negras e membros do movimento negro e da militância antirracista. O militante de direita também se posiciona por favor de pautas criticadas pelo movimento negro, como o pacote anticrime de Moro e o excludente de ilicitude. As repercussões negativas por conta da indicação de Camargo como presidente da Fundação Palmares já começarão. O deputado David Miranda se posicionou contra a nomeação. Aí está David Miranda, fala, o novo presidente da Fundação Palmares, nomeado por Bolsonaro, fala que a escravização foi benefícia para os negros, nega a existência do racismo no Brasil e prega o fim do movimento negro. Ataca Marielle, Thais Araújo e Angela Davis. Isso é escárnio. Queremos sua exoneração já. Ok? Scroll down. Essas são frases de Sérgio Camargo. Cotas raciais para negros são mais do que absurdo.
Marielle não é negra. Ela era parda ou mulata, mas declarava ser negra por conveniência política, para reforçar o perfil de vítima e oprimida. Ou nunca foi. A vereadora assassinada do PSOL é eloquente exemplo do que os negros e, por extensão, os brasileiros não devem ser. A escravidão era um negócio lucrativo, right? Lucrativo. Desculpa, lucrativo para tanto para os africanos que escravizavam, quanto para os europeus que traficavam escravos. A diferença é que os europeus não escravizavam mais, já os africanos. Isso não é verdade. Ok? A música de Mano Brown não tem valor. É jeito para ingênuos e ignorantes. Será cobrada no vestibular, da Unicamp MP de igualdade com Camões. Absurdo esquerdópata. Ok. Cotas para negros precisam acabar. Além de estimular a fraude racial, ignoram o mérito de respeitam o princípio da igualdade. Não, esse é um problema. Ninguém somos iguais. Se fica igualdade, não ficará racismo. Ok? Esse homem é muito confundido. Mas tá bom. You can take that down. Vea eso. Go to First Esdras. Primer libro. Primeiro Esdras. Oh, you don't have a... Não tem. Is that in there? Não. Bamba. All right, hold on. Aqui não, mas você tem aqui, não? No, that's the English. Okay. Yeah. No. Okay. That's fine. I'm going to do this. Mhm. Mira esto. Este es el primer libro de Esdras. Un momento. Translate. I just had it. Okay. Ok. Primeiro livro de Esdras, capítulo 8, versículo 74. Eu disse, Senhor, estou envergonhado diante da tua face, de sua rosto, porque nossos pecados se multiplicam, assim acima de nossa cabeça, e nossas ignorâncias alcançam o céu. Nós, como povo, temos muito pecado sobre nossa cabeça. Também a ignorância ha chegado no céu. Ok? Porque ninguém quiser aprender a verdade da Bíblia. E também, como homens como ele, Sérgio, cerra seus olhos para não ver o problema. Se não falar que nós somos o problema. Entendeu? Isso é uma coisa que muito do nosso problema fica hoje por gente como ele. Ok? Agora, fala aqui, 76. Desde o tempo de nossos pais, ou seja, antepassado, temos estado e estamos em grande pecado até o dia de hoje. E por nossos pecados e nossos pais, nossos irmãos, reis e sacerdote, fomos entregues aos reis da terra, à espada, ao cativeiro e à presa com vergonha até hoje.
ignorância vai falar escravidão no passado. O nosso gente, por ignorância, vai falar escravidão muito velho, porque você quiser falar disso, estamos um futuro novo. É futuro novo. As gente negras hoje não têm as mesmas facilidades no Brasil. Entendeu? Por isso eu tenho que falar essas coisas. Okay? Muito racismo, não somente em Brasil, também em outras partes da América do Sul. Okay? Em Peru, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, toda essa parte. Em Colômbia também. Equador, okay? Venezuela, 78. 78. E agora, em certa medida, nos foi manifestada misericórdia de ti, ó Senhor, para que nos deixássemos uma raiz e um nome no lugar do teu santuário, e para descobrir para nós uma luz na casa do Senhor nosso Deus, e para nos dar alimento no tempo de nossa servidão. Sim, quando estávamos em cautiverio, não fomos abandonados por nosso Senhor, mas Ele nos fez gracioso diante dos reis da Pérsia, de modo que eles nos darão comida. Sim, e honrarão o templo de nosso Senhor e levantarão a desolada Sião, que eles nos darão uma certa permanência nos judeus em Jerusalém. Ou seja, Reino do Norte, Reino do Sul. E agora, ó Senhor, o que diremos tendo essas coisas? Porque transgredimos os teus mandamentos, que entregaste pela mão dos teus servos, os profetas, dizendo que a terra que você entra para possuir como patrimônio é uma terra poluída pelas poluições dos estrangeiros da terra. O que passa agora mesmo? Estrangeiros como gente de Portugal, que era nosso gente de escravidão, nós servimos escravidão, debaixo de quem? De Portugal. A poluições dos estrangeiros da terra, eles encherão de sua imundícia. Portanto, agora não juntareis a vossas filhas a seus filhos, nem as levareis a seus filhos. Além disso, nunca procurareis ter paz com eles. Nunca tem paz com eles. Nunca tem paz com eles, entendeu? Para que sejas fortes e comereis as boas coisas da terra, e deixemos a herança da terra para seus filhos para sempre. Nós não podemos ligar a escola. Não podemos juntar com as outras gentes das outras terras. Isso é um mandamento de Deus. Mas, você quiser fazer a família um pouco mais bem, por ficar com casamento de europeus, porque necessita mais cor, cor mais branca na família. Se você fica branco na pele, se eu quiser que você entenda, as gente do Brasil tem muito cor, mas de negro a branco, entendeu? Mas gente da Europa é muito diferente, entendeu? Let me get that. Na Bíblia que fala isto.
Jeremias, capítulo 12, versículo 9. Para que você entenda o que eu estou falando. O livro de Jeremias, capítulo 12, versículo 9. A minha herança é para mim ave de várias cores. Ave de várias cores. Moreno, latino, índio, nativo, brasileiro. É ave de muitas cores. De muito negro para muito branco. Muito diferentes colores. Entendeu? Mas sua sangue é de uma herência de israelita a brasileiro. Entendeu? Read it again. A minha herança é para mim a ave de várias cores. Andam as aves de rapina contra ela em redor. Vinde. Leia essa outra vez. Ok? Versículo 9. A minha herança é para mim ave de várias cores. Brasileiro, muito cores. De mais negro a mais branco. Go ahead. Andam as aves de rapina contra ela em redor. Outra aves que não é israelita está em contra do Brasil, em contra do moreno, latino, índio nativo. Entendeu? Outro ave está em contra de nosso israelita. Go ahead. Okay. Vinde, pois, ajuntai-vos todos os animais do campo, vinde a devorá-la. Ok. So isso é o que Deus fala de nosso. Alright. Daí. Give me the next link. Un momento. Okay. Can you read that? Close out. Yeah. All right. Good. Click where it says cerrar fecha y aceite. The bottom. Bottom right. All right. Good. All right. Can you read that? Okay. You need it more bigger? No, that's fine. The I people co- can see it? All right, go ahead. A colonização portuguesa do Brasil. Em 22 de abril de 1500, o explorador Pedro Álvares Cabral e a frota de 13 navios que liderava desembarcou no Brasil, no que hoje é conhecido como Porto Seguro. Embora a descoberta tenha sido um acidente e apenas uma parada em uma viagem maior pelo extremo sul da África, Cabral é acreditado com a descoberta do Brasil. Cabral era um nobre português, comandante militar, navegador e explorador e conduziu a primeira grande exploração da costa nordeste da América do Sul, reivindicando-a para Portugal. Quando o navio atracou, o contato inicial com os nativos foi amigável. O piloto do navio trouxe dois nativos a bordo para conversar com Cabral e os recém-identificados índios, entre aspas, foram presenteados com presentes. Dentro de alguns dias, os homens de Cabral haviam se aventurado na praia para construir um altar para realizar a missa cristã. Eles também ergueram uma enorme cruz de madeira antes de continuarem sua viagem para reivindicar o novo território para Portugal. Cabral alegou que a nova terra ficava a leste da linha de demarcação entre Portugal e Espanha, especificada no Tratado de Tordesilhas, e, portanto, era território português. Essa descoberta não resultou em habitação permanente, no entretanto, e foi usada principalmente como porto para exportar madeira do Brasil das abundantes florestas tropicais do Brasil. Somente em 1532, quando a cidade costeira de São Vicente foi fundada, os nativos portugueses começaram a estabelecer uma presença permanente no Brasil. Em 1534, João III de Portugal, o rei de Portugal, começou a conceder direitos à terra para colonizar o território português na América do Sul.
O que emergiu foram as colônias de capitania do Brasil. Essas 15 colônias autônomas e separadas eram, em grande parte, uma falha administrativa e, portanto, economicamente. Cada colônia era de propriedade e administrada por um único capitão-mor. Com o rei de Portugal, estava longe demais para exercer qualquer tipo de controle direto sobre as colônias. O capitão-mor era o canal que o rei usava para delegar seus poderes, com certas restrições. À medida que as 9 colônias continuavam lutando sob o controle dos capitães maiores, o rei desejava resolver o problema de governanças e estabelecer a governadoria geral do Brasil em 1549. A governança uniu 15 colônias em uma única colônia, mas cada capitania continuaria a existir como uma unidade administrativa provincial da província. As capitanias continuaram a ser governadas por seus capitães-chefes hereditários, mas agora se reportam ao novo governador-geral do Brasil, Tomé de Souza. De Souza trouxe o primeiro grupo de jesuítas. Aí é que vinha a religião. Go ahead. De Souza trouxe o primeiro grupo de jesuítas para as colônias. A difusão da fé católica foi uma justificativa importante para as conquistas e missões portuguesas. Justificava importante para as conquistadores, conquista a gente, a pessoas do Brasil. Go ahead. Uma vez no Brasil, os jesuítas decidiram converter o povo indígena ao catolicismo. Os jesuítas tornavam-se parte íntegra da colonização do Brasil devido ao seu sucesso na criação de seguidores católicos nacionais. O Brasil agora tinha residentes portugueses permanentes e um governo unificado estabelecido. Eles estavam prontos para começar a exportar bens e riquezas de volta ao Império Português. Pero não para as gente do Brasil. Okay? You can take that out. Ok, isso é colonialismo. Colonialismo, sim. Colonialismo. Momento. Ok. Ok. Vê a Habacuc. Habacuc, capítulo 2, versículo 9. Ok. Habacuc. Habacuc, yeah. Like, have a cookie. Okay, Habacuc. Ok. Capítulo 2, versículo... Habacuc, capítulo 2, versículo 9. Aí daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar da mão do mal. Continua? Ok. Estou buscando. Aqui, Habacuc. Ok. Eu leio de outra vez. Ok. O livro de Habacuc, capítulo 2, versículo 9. Aí daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar da mão do mal. Yeah? Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos. Pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede. A pedra clamará da parede. Essa é destruição. Ok? Porque uma pedra how do you say? Pedra de quê? A pedra clamará da parede. Como vai clamar uma pedra da parede? Porque vai sair daí. Go ahead. E a trave lhe responderá do mandeiramento. Go ahead. Aí daquele que edifica a cidade com sangue. Nossa, leia outra vez. Aí daquele que edifica a cidade com sangue. Quem edificou Quem edificou a cidade com sangue? As gente portugueses de Portugal. Muita matança no Brasil. Okay? Mas tem Sérgio que fala, você está falando racismo, está falando muito disso. É muito ridículo. Muito, how do you say it?
muito absurdo. Absurdo. Falando. Ele fala de escravidão como absurdo, como uma coisa que aconteceu no passado. Pero aí fala a Bíblia isso. Leia outra vez. Okay? Aí, daquele que edifica a cidade com sangue e que funda a cidade com iniquidade. Edificaram cidade com sangue, mas bem com a Bíblia. E bem com um Cristo branco que não está na Bíblia. O Cristo da Bíblia é negro. Isaías 66, versículo 16. História 15. Ok. O livro de Isaías, capítulo 66, versículo 15. Porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um torvalinho, para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chamas de fogo. Essa é como Deus vai vir. Como Cristo vai vir com fogo. Destruição. Por isso a pedra vai aclamar da parede. Okay? Por destruição. Go ahead. Ok. Porque com fogo, fogo e com a sua espada, e com sua espada, entrará o Senhor em juízo com toda a carne. Com toda a carne, com todas pessoas de todo mundo, toda a gente. Go ahead. E os mortos do Senhor serão multiplicados. Os mortos. Muita morte. Go ahead. Okay. Os que se santificam e se purificam nos jardins após outros, os que comem carne de porco e abominação e o rato, juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Porque essas são essas pessoas do Brasil que faz coisas fora da Bíblia. Cristianismo, católico, pentecostal. Okay? Para de sofrer. Todo isso é coisa que está em contra de Deus. Leia essa parte outra vez. Ok. Os que se santificam e se purificam nos jardins uns após outros, os que comem carne de porco e abominação e o rato, juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Ok. Go ahead. Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. O tempo vem em que ajuntarei todas as nações e línguas, e verão a minha glória. Ele conhece suas obras, que estão em contra das obras de Deus. Mas ele vai reunir todo mundo e vai derramar sua ira sobre eles. Daí, vê a Revelação, capítulo 11, versículo 18. O livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 18. E iriram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes. Pequenos governos, grandes governos. Go ahead. E o tempo de destruireis os que destroem a terra. Porque agora mesmo estão destruindo a terra. Como encerrado. Hello, descerrado. Eles estão queimando a Floresta. A floresta no Brasil. Ok? Há muita confusão sobre isso, porque uma pessoa me fala que é verdade, outra pessoa me fala que é uma mentira. Eu não estou no Brasil, mas algo está passando no Brasil. Ok? Eu sei que estão cortando muita mata, muito árvores lá. Ok? Eu sei que também a América tem uma coisa lá em Brasil. Ok? Não pense, a América não é bom. A América tem sua mão em todas as nações. A Bíblia fala que Isaú, caucástico,
Eli é como a Rocío. The dew. The dew of the earth. Un momento. Okay. Yeah, I meant that. All right. Ele é o Orvalho. orvalho da terra. Orvalho da terra, que cubre todo. Como chuveiro. Chuveiro shower. Yeah. But a chuva. Com a chuva. Chuva do céu. Amanhã fica todo como orvalho. Right? Orvalho. Orvalho da terra. Cubre todo. E cobre tudo. Sim, Ok. cobre toda a terra. E Saul é assim. Caucásico é assim. Ele tem americano, europeu, fica em todo lugar. Como orvalho Orvalho. da terra. Sempre em tema, em coisas que não devem ficar. Ok? A palavra de Deus fala sobre isso também em Habacuque, quando lê em capítulo 2, fala sobre Isaú. Espera um pouquinho, here. Vou pegar isso. Habacuque. Em Habacuque, capítulo 2, versículo 5. Tanto mais que por ser dado ao vinho é desleal. Fala sobre as características de Isaú. Está falando sobre ele aqui. Um homem soberbo. Muito orgulho. É um homem de muito orgulho. American Pride. Que não se contém, que alarga como sepulcro o seu desejo. Lê essa parte até que não sei o quê. Que alarga como o sepulcro o seu desejo. Antes. É desleal. Um homem soberbo. Que não se contém. Não se contém na casa. A América tem muito problema aqui, mas quiser ficar em Iraque, quiser ficar na Síria, quiser ficar em Coreia do Norte, quiser ficar agora em Venezuela, quer ficar em outros países, mas em nosso país, eles não ficam. Ok, go ahead. Que alarga como sepulcro o seu desejo, e como a morte que não se farta, junta-se todas as nações e congrega-se todos os povos. Não levantarão, pois, todos estes contra ele uma parábola e um dito agudo contra ele, dizendo, aí, daquele que multiplica, o que eu não é seu, até quando? E daquele que se carrega a si mesmo de dívidas, não se levantarão de repente os que hão de morder, e não despertarão os que hão de abalar, e não lhes servirás tu de despojo. Visto como desposaste as muitas nações. Porque Portugal foi uma dessas nações que todos os povos te despojarão a ti. Despojará esse povo, entendeu? Portugal foi um desses povos que entrou no Brasil e despojou as gente aí, as pessoas em Brasil, ok? Por causa do sangue, dos homens e da violência para com a terra, a cidade e todos que habitam nela. Okay. Aí, daquele que ajuntem em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar da mão do mal. Porque eles cobriram muita coisa também. Agora, tanto que agora nosso povo, nossa gente vai falar, isso é muito absurdo para você falar, para o movimento negro. Não fale isso. Estava lendo alguma coisa o outro dia sobre a escravidão no Brasil. Os portugueses transportaram 4 milhões de africanos daí para o Brasil. O maior entre todas as nações que estava escravizando o nosso povo. Então, o Brasil levou da África 4 milhões de pessoas daí para o Brasil. Isso eram israelitas. Por quê? Porque gente da Europa entrou na África, eles intercâmbio.
com africanos. Africano não vai apoiar sua própria gente. Essa gente tem que ficar sendo outro povo israelita. Europa entrou à África. Eles intercâmbio com africanos e compraram negros, não africanos. Uma diferença. Diferença, sim. Entendeu? Um africano vai falar, não, eu sou africano. Mas nós, como negros, não entendemos que somos israelitas. Eu vou ensinar uma coisa. Vea, Daniel. Daniel, ok. Daniel, capítulo 9, versículo 7. Daniel, capítulo 9, versículo 7. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto. Nós temos confusão no rosto. Por quê? Porque nós pensamos que Cristo é um homem branco. Essa confusão no rosto. Confusão no rosto fala que, eu não sou negro. Eu tenho linhagem em França, ou em Portugal, ou em Espanha, por meu apelido. Apelido, right? Apelido é kind of like a nickname. The last name. O sobrenome. Meu sobrenome é Velázquez. Eu sou tenho linhagem com gente de França ou de Espanha. Não, você tem um sobrenome de escravo, ok? Sua sobrenome é de escravidão, ok? Porque se você vai a um lugar que em internet que quiser buscar sua antepassado, vai ir a um lugar que ninguém de você tem relação deles. A Bíblia fala sobre isso também, que quando os europeus nos põem em escravidão, eles colocariam seu nome em nós. Por exemplo, a Bíblia fala sobre isso em Isaías. Isaías, capítulo 65, versículo 15. E deixareis os vossos nomes aos meus eleitos por maldição, e o Senhor Jeová vos matará, e a seus servos chamará por outro nome. Outro nome. De sorte que aquele que se bendizer na terra será bendito no Deus da verdade. E aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade, porque já estão esquecidas as angústias passadas. Esquecida. Forgotten. E estão encobertas diante dos meus olhos. O versículo-chave aqui é o versículo 15, que quando entramos em escravidão, nossos inimigos colocaram os nomes deles em nós. Por exemplo, alguns de nós têm o nome Smith, ou Dias, ou Velázquez, ou nomes assim. Eles colocaram seus nomes em nós por causa de escravidão. Gonçalves. Gonçalves. E Deus falou que isso seria a maldição em nós. Muito bem. Eu gosto que você falou a maldição, porque em Deuteronômio, capítulo 28 e 25, fala isso. Ok. 37. 37, ok. Primeiro. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 37. E serás por pasmo, por ditado e por fábula entre todos os povos que o Senhor te levará. Lê outra vez. E serás por pasmo. Nós somos, agora mesmo, como? Pasmo? Por pasmo. Por pasmo. É um pasmo. Aí no Brasil, e ficava vendo todas as mulheres, quase nuas.
Não, nuas. Porque agora em carnaval, assim a maior mulheres nua. Ok? Pasmo. Eu pasmo a todo mundo. Vai ao Brasil somente para isso. Ok? Por ditado e Por quê? e por ditado. Por ditado. Ditado fala como a porto-riqueño sempre anda com arma blanca. Ou uma navalha. Navalha. Ok? Sempre. Eu vou falar de nosso. Brasileiros ficam sempre em favela. Isso é uma mentira. Não todo mundo fica na favela. Ok? Claro. Mas isso são coisas que as gente falam. Dominicano não tem meias? Socks? Meias. Meias, não põe meias. Ou, aqui nos Estados Unidos, os negros gostam de frango. Sim. Mas é verdade. É verdade, sim, é verdade. Ok? Eu gosto de frango. Por isso são coisas que a gente fala um pouquinho de verdade, porque está acostumado para ver essas coisas, mas isso é o que a Bíblia fala. Go ahead. Ok. E serás por pasmo, por ditado e por fábula. Fábula como brasileiro é uma fábula das gente. Como eu. Minha família nasceu em Porto Rico. Eu sou porto-riquenho. Mas, se você examina a palavra Porto Rico, Porto Rico não é rico, é muito pobre. Porto pobre mais. Ok? Mas eu não sou uma coisa, eu sou um homem. É impossível para eu ficar sendo Porto Rico uma coisa. Brasileiro, que é o significado do Brasil? O barazal. Barazal é uma palavra hebreu que fala iron. De Ferrado. De ferro. Ferro. Isso é barazal. Barazal é uma palavra hebreia do Brasil. Barazal. Isso é ferro. Por quê? Porque a terra fica com muito ferro. Ok? Pero falam a você brasileiro. Quando a Bíblia fala que você é do Asher. Das 12 tribos de Israel. Okay? Ok. Lançarás minha semente ao campo, porém colherás pouco, porque a gafanhoto a consumirá. Ok. Daí, vea Deuteronômio 28, versículo 25. Mais colonialismo. Ok. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 25. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Inimigos de Portugal que vinham aí em Brasil. Okay. Por um caminho sairás contra eles e por 7 caminhos fugirás diante deles. 7 lugares escaparam, mas 7 lugares foram em escravidão. Ok, go ahead. E serás espalhado por todos os reinos da terra. Por todos os reinos da terra. Nós sofrimos, foi em muitos lugares em escravidão. Okay? O pai, um lugar, mãe, outros filhos, outro lugar. 7 lugares. Famílias inteiras. Mas você vai escutar um homem como Sérgio que vai falar que é absurdo. Não, isso é absurdo. Para uma pessoa de Europa, Portugal, para ter pai, mãe brasileiro, eles ficam em escravidão. Os filhos também vão à escravidão. Isso é absurdo. Mas era profetizado na Bíblia. Go ahead. Okay. E o teu cadáver será por comida a todas as aves dos céus. Por quê? Porque depois de muita batalha, ok? Os indígenas, eles pelearam, mas muitos morreram. E agora é comida para as aves. Go ahead. Okay.
e ninguém o espantará. Ninguém vai a tomar os corpos e fazer sepulcro para eles. Go ahead. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, Agora tem isso também. Go ahead. e os hemorroides, e com a sarna, e com coceira, de não possas curar-te. Right. Porque ele também, Deus mandou muito pestilência para nós. Daí, veja Deuteronômio 30, 28 e 31. sim. Ok. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 31. O teu, pois, será morto aos teus olhos, porém dele não comerás. O teu jumento será roubado diante de ti. Isso é o que a Portugal faz. Violentamente roubou no Brasil. Tanto que agora falamos português. Roubaram a nossa língua também. Agora nós só falamos português. Português é de Portugal. Hello? Vocês são do Brasil. Mas português vem de Portugal. Ok? A língua originalmente era hebreu. Pero, em escravidão, eles roubaram todo a sua língua. Go ahead. O teu, pois, será morto aos teus olhos, porém dele não comerás. O teu jumento será roubado diante de ti, e não voltará a ti. As tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos, e não haverá quem te salve. Teus filhos e tuas filhas Filhos e filhas. serão dados a outro povo. Outro povo. Por quê? Porque ficaram em 7 lugares, 7 caminhos, 7 caminhos na mar. Ok? Em todos os povos, os reinos no mundo. Go ahead. Os teus olhos o verão, Você vai ver também, e após eles desfalecerão todo o dia. porque não tem poder para pelear por seus filhos. Go ahead. Porém não haverá poder na tua mão. Go ahead. O fruto da tua terra e todo o teu trabalho o comerá um povo que nunca conheceste. Nós não conhecemos a Portugal. Nunca. Mas quando eles vinham, falaram muita coisa bonita, muita coisa. Mas começaram a matar. Read that again. Okay. O fruto da tua terra e todo o teu trabalho o comerá um povo que nunca conheceste. E tu serás oprimido e quebrantado todos os dias. Momento. Give me the next link. Where it talks about Zumbi. Zumbi. Yo, you know they can't figure out the way he looked. He said all the African faces are Zumbi. Yes. Mas outro dia foi um dia nacional, um feriado no Brasil, no dia 20 de novembro, comemorando a Zumbi. Por isso, hoje estamos falando de zumbi, porque eu estou mais buscando coisa de gente negra, porque não vejo a gente, aqui na América, mais falam de Martin Luther King ou Malcolm X, eu entendo, mas aonde ficam os negros no Brasil? Ok? Vamos falar deles também. Go ahead. Scroll down. Ok. Can you see it? Yeah. Zumbi, 1655 até 20 de novembro de 1695, também conhecido como Zumbi dos Palmares. Era um brasileiro de origem Congo, Angola, e um líder quilombola. Angola também, aí que vem a capoeira. Ok? Go ahead. Um dos pioneiros da resistência à escravidão de africanos pelos portugueses no Brasil. Quando fala africano, está falando de israelita. Lembra? Israelita. Por quê? Porque ele não era africano, ele era israelita. Foi em escravidão, porque africanos não vai vender outro africano na escravidão. São israelitas. Go ahead. Ele também foi o último dos reis do Quilombo dos Palmares,
Quilombo é a sede de Benjamim, que é uma das duas tribos de Israel. Ok? Ok. Go ahead. Povoado afro-brasileiro que se libertara da escravidão naquele mesmo povoado. Outra vez, afro-brasileiro, afro-português, afro-latino, afro-americano. Está falando de israelita. Go ahead. Que se libertara da escravidão naquele mesmo povoado, no atual estado de Alagoas, Brasil. Hoje, o zumbi é reverenciado na cultura afro-brasileira como um poderoso símbolo de resistência contra a escravização de africanos na colônia do Brasil. Ele era casado com a rainha e também um grande guerreiro Dandara. Quilombos. Os quilombos eram comunidades no Brasil fundadas... Comunidade you say that thing again? Aí fala, os quilombos eram comunidade ou favela. Daí é que empieza. Go ahead. Quilombos eram comunidades no Brasil fundadas por indivíduos de ascendência africana, Angola, que escaparam da escravidão. Esses escravos escapados são comumente referidos como quilombolas. Os membros dos quilombos frequentemente retornavam às plantações ou cidades para incentivar seus ex-companheiros africanos a fugir e se juntar aos quilombos. Se necessário, eles trouxeram outras à força e sabotaram plantações. Qualquer um que chegasse aos quilombos por conta própria era considerado livre, mas aqueles que eram capturados e trazidos à força eram considerados escravos e continuavam assim nos novos assentamentos. Eles poderiam ser considerados livres se trouxessem outro cativo para assentamento. As mulheres também eram alvos de captura, incluindo negras, brancas, indianas e mulatas, mulheres de ascendência mista africana e europeia, que foram realocadas à força para Palmares. Algumas mulheres, no entanto, fugiram voluntariamente para Palmares para escapar de cônjuges ou senhores abusivos. Como eram pequenos, também foram recrutados homens para se juntar a Palmares, e até soldados portugueses que fugiam do recrutamento forçado foram procurados. Ok. Lembra? No, scroll back up. Read here. Ok. As mulheres também eram alvos de captura. Alvos de captura. Mira como falam esto. Go ahead. Incluindo negras, brancas. Porque nós leímos en la Biblia, en Jeremías 12, falam de aves de diferentes cores. Eso está falando de indias. Porque ahí falam de indianas. Indiana negra, indiana branca. O sea, de cor. No son brancas de gente de Europa. Go ahead. Que foram relacionadas à força para Palmares. Algumas mulheres, no entanto, fugiram voluntariamente para Palmares para escapar de cônjuges e os senhores abusivos. Como eram pequenos, também foram recrutados homens para se juntar a Palmares e até soldados portugueses que fugiam do recrutamento forçado foram procurados. Palmares foi fundada por volta de 1605 por 40 africanos centrais escravizados que fugiram para as colinas densamente arborizadas que paralelam a costa norte do Brasil. Aqui eles instituíram um assentamento livre que eles chamavam de Angola Janga, Little Angola, que se tornaria a maior comunidade de escravos em fuga nas Américas. Autoridades portuguesas chamaram essas áreas de Palmares devido às suas muitas palmeiras e ficaram trancadas em confrontos mortais por grande parte do século XVII. Quilombo dos Palmares era um reino autônomo de Maroons. Maroons. Essas são gente que eram de Benjamim, em Jamaica. Go ahead. Que escapou dos assentamentos portugueses no Brasil. Uma região talvez no tamanho de Portugal, no interior de Pernambuco. No auge, Palmares tinha uma população de mais de 30 mil habitantes.
Palmares se transformou em uma confederação de 11 cidades, abrangendo terrenos montanhosos acidentados em zonas fronteiriças, nas atuais estados de Alagoas e Pernambuco. Palmares era um estado autônomo, baseado nos costumes políticos e religiosos africanos, que se sustentava por meio de agricultura, pesca, caça, coleta, comércio e invasão de plantações e assentamentos brasileiros próximos. Ok. Daí, vea Lamentações, capítulo 5, versículo 1. ¿Por quê? Porque a escravidão não somente foi com a israelitas ou africanos, como eles estão falando. Também isso passou com as índias ou indianas. All right? Good. Okay. O livro de Lamentações, capítulo 5, versículo 1. Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera e olha para o nosso opróbrio. A nossa herdade passou a estranhos, e as nossas casas aos forasteiros. A forasteiros ou gente como gente do Portugal. Forasteiros. Diferentes gentes. Good. Órfãos somos sem pai. Nossas mães são como as viúvas. Ah, por quê? Porque mataram homens, mataram mulheres e os filhos quedaram assim, sem nadie. Okay? A nossa água por dinheiro a bebemos. Hoje compramos água por dinheiro. Água que vem livre do céu. Também eles mandam, vendem água. Okay? A nossa água por dinheiro a bebemos. Por preço vem a nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre os nossos pescoços. Estamos cansados e não temos descanso. Você não fica cansado? Eu estou cansado. Eu Porque também. trabalho muito forte. Amanhã à noite. 12, 13, 14 horas. Ok? Lê. Aos egípcios estendemos as mãos. Egito está falando de América. Aí Egito também está falando de Portugal. Ok? Da gente da Europa. Oh, get me the Walmart. The link on the Walmart. O Amizade me mandou esse link. Scroll up. Wait. Keep going. Keep going. Stop. Scroll down. Stop. Scroll down. Stop. Damn, where's that link? Hold on. Un momento. Ok? Lê essa parte outra vez. Ok? Os nossos perseguidores estão sobre os nossos pescoços. Estamos cansados e não temos descanso. Aos egípcios estendemos as mãos e aos assírios para nos fartarem de pão. Aí, um momento. Copy link. Um momento. Play this. Ok? Porque nosso povo dá uma mão para Egito. Mas isso é o que está falando na Bíblia. Ok? Isto é mais importante para nosso povo. Mas 9. Ui! E vai começar. 1, 2, 3. Eita, poxa! Eita!
gente se mata para dar a mal ao Egito. Comprar coisa que não realmente não tem importância. Mas a vida da outra pessoa não importa. Mira, mulheres velhas, ok? Na chão. A gente Pisando. pisando sobre elas. Pisando sobre pessoas. Isso é dando a mal a Egito. Porque televisão, computadores mais importante que uma vida. Por quê? Porque agora eles estão vendendo coisas a preço que deveriam a vender. Por quê? Porque você vai how you gonna save? How you say save? Para poupar dinheiro. Para poupar dinheiro, R$5, R$10, R$20, menos. Eles estão vendendo as coisas a preço normal, falando que está em como? Empopado. Que você na poupança. Yeah. vai ter poupança disso. Minha esposa estava falando comigo sobre isso também, porque vimos um filme na televisão sobre isso, que tem lá no Brasil, tem a mesma coisa, em que os shoppings estão vendo muitas coisas aí. E você já viu aí um tipo de corre-corre, quando as pessoas estão pisando um ao outro e foi uma loucura. É uma loucura que você está vendo, né? Okay. Vocês são escravos, ainda ficam escravos, mas agora a escravidão é diferente. Vocês são escravos de comércio. Okay? Escravo de tarjeta de crédito. Okay? Essas são novas cadenas invisíveis. Okay? Eu vou deixar a aula aí. Há perguntas? Eu vou ter segunda parte na próxima aula. Eu preciso que vocês tenham perguntas, ok? Nothing? Hola. Who's that? Brother Hezekiah, hola. Nada? Tá bom. Bueno, se esta aula você sentiu ressonância em sua alma, pois você é israelita. E com isso eu falo, shalom. Shalom.